No nosso último episódio dissemos que Deus nunca falha perante aquilo que Ele promete e também ficou prometido que nós voltaríamos a estar consigo com mais um Escola Bíblica para lhe trazer a oportunidade de estudar connosco a Palavra do Senhor. Nós estamos novamente consigo, já sabe que poderá estar connosco sempre pelo Hope Channel Portugal, pela Rádio RCS e também pelas redes sociais, quer da rádio, quer do Hope Channel. Poderá encontrar-se connosco a qualquer hora e em qualquer momento. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que me dá o apoio necessário e que me ajuda também nesta conversa que temos sobre o livro de Gálatas. É esse o livro escolhido para este tempo de reflexão aqui na Escola Bíblica. E nada melhor do que começarmos, Pedro, com o sumário desta lição. Um sumário simples, mas muito poderoso. Vamos ver hoje, na Escola Bíblica de hoje, que o apóstolo Paulo afirma com clareza que o seu Evangelho, aquele que ele ensinou aos Gálatas, claro, ao contrário de anular a lei, poderíamos pensar que era esse o seu propósito, não, ao contrário, estabelece a lei, ou seja, coloca-a no lugar certo e no lugar insubstituível que a lei de Deus tem ainda hoje. É muito importante nós virarmos os nossos olhos agora para aquilo que a Bíblia afirma. Vamos abrir a Palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia consigo, aconselho então a abrir em Romanos capítulo 3. São palavras de Paulo, não estão escritas aos Gálatas, ou não foram escritas no livro de Gálatas, mas estão no livro de Romanos. O autor é o mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 31, podemos ler isto. Leia comigo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Esta é uma ideia muito interessante que Paulo coloca, digamos, aqui nas Sagradas Escrituras. Quando se estuda esta obra de Paulo e também, no fundo, as várias epístolas, parece claro que o objetivo do apóstolo não é tanto afirmar que a lei deixou de ter um papel relevante, mas algo mais. Será que podemos afirmar isto ou há algo mais que nós podemos dizer? Estas palavras do apóstolo aqui aos Romanos, de facto, complementam muito bem toda uma noção que nós temos estado a explorar no livro de Gálatas e que nos ajudam a perceber claramente a abrangência do pensamento do apóstolo Paulo, segundo tudo aquilo que, com certeza, o Espírito Santo lhe inspirou. E em certo sentido, podemos dizer que há uma grande beleza na maneira, no equilíbrio, como estas noções se completam uma à outra e, em certo sentido, elas são mesmo como que a essência da mensagem que o apóstolo Paulo tem. Ou seja, por um lado, e nós temos visto tão bem isto, ou tão claramente no livro de Gálatas, Paulo defende de maneira muito clara, por vezes até mesmo enérgica, que a supremacia da fé no que diz respeito ao relacionamento entre uma pessoa e Deus, nesta dinâmica de salvação. Por isso é que ele afirma repetidamente que a justificação ela obtém-se pela fé. Por exemplo, quando o apóstolo se refere à circuncisão, que se percebe que era um problema que de facto estava a existir nesta comunidade, o apóstolo vai afirmar sem quaisquer dúvidas que nem a circuncisão, nem quaisquer outras obras, aquilo vai chamar obras da lei, são um pré-requisito para a salvação. Ou seja, somos obrigados a fazer aquilo, caso contrário a salvação não nos está acessível. Lembremos-nos, por exemplo, do que já dissemos aqui, capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, quando o apóstolo diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, significa que a fé é, de alguma forma, uma marca identificadora de todo aquele que segue Jesus. Exatamente. Portanto, o que identifica, o que distingue, o que define mesmo um crente, um cristão, é essa adesão à fé, é essa experiência de fé, que é o que é o garante da salvação. Portanto, este ponto está muito claro. Talvez uma das frases mais célebres nesse aspecto seja a de que o apóstolo diz: o justo viverá pela fé. Mas Paulo também vai declarar, e também faz aqui, de alguma forma, uma tentativa de desfazer dúvidas, que o seu Evangelho, ao contrário de anular a lei, confirma a lei. Essa é realmente a questão que precisamos de compreender, porque eventualmente a leitura isolada, por exemplo, de algumas destas passagens que temos estado a estudar no livro de Gálatas, poderia, quem sabe, e erradamente, levar à percepção de que a lei estaria na mente e, portanto, no ensino de Paulo a ser colocada fora, vamos dizer, da equação.
E usando aqui esta linguagem mais ou menos matemática, não sou assim grande perito para usar esta metáfora, mas ainda assim, considerando como o plano da salvação uma equação, a lei tem um papel a desempenhar. E esse papel é insubstituível. A questão, por isso, a ordem dos fatores nesta equação é que tem que ser colocada no sítio certo. Diríamos que o que o apóstolo Paulo está a fazer aos Gálatas é claramente a tentar colocar no sítio certo o papel da fé e de como é que o justo pode alcançar esse estatuto de justiça. Ou seja, não é pela obediência à lei. Caso contrário, isto é lógico, já o temos dito diversas vezes, caso contrário, não seria necessário que Cristo tivesse padecido aquele peso tremendo da maldição que caiu sobre ele. Porque essa maldição, sendo possível, então essa maldição ficaria com cada um que não conseguisse e apenas aqueles que conseguissem ser justos através das obras da lei, alcançariam a coroa, não é? Ou o galardão que lhes estaria guardado. Não. Antes, ao lermos, por exemplo, em Romanos no capítulo 3, quando o apóstolo diz claramente, de maneira nenhuma, a lei é anulada pela fé. É como se o apóstolo tivesse o cuidado de dizer, atenção, o que eu estou a dizer aqui, como eu estou a tentar colocar a fé no lugar certo, e portanto a ênfase que estou a fazer é neste sentido, que isto não vos induza no erro de pensar que a lei não tem um lugar, um papel a desempenhar. Ou seja, que ela estaria completamente anulada, retirada deste processo. Talvez pudéssemos lembrar, por exemplo, as palavras do próprio apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, quando ele se pergunta se a lei é pecado. Mais uma vez ele está nessa descrição a propósito da fé, a justiça pela fé, e ele vai dizer, o que é que diremos? Estou eu a querer dizer que a lei é pecado? No fundo é isto que o apóstolo diz, e a resposta dele é clara, de modo nenhum. Não estou a dizer que a lei é pecado. O que ele diz é, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ora, a ideia de que alguém não deve cobiçar ou que não deve adulterar, essas indicações precisas da parte de Deus, ou que não devo dizer falso testemunho, ou que devo adorar a Deus e não imagens de escultura, enfim, estes valores morais que alguns quase que nós aceitamos, ainda, até as pessoas que não são crentes aceitam de forma natural porque o reconhecem como uma lei moral superior, de maneira nenhuma esses pressupostos, esses valores da lei estão a ser colocados de fora. Por isso o apóstolo Paulo diz, se o problema estivesse na lei, então nós tínhamos um verdadeiro problema. Claro. Porque ninguém me diria que cobiçar ou roubar ou adulterar são moralmente errados. Por isso a lei tem um papel a desempenhar. Claro. O próprio Jesus também se referiu à lei de uma forma muito precisa. Muito clara. Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, referindo-se naturalmente a todo o conteúdo, no fundo, do Antigo Testamento. E Jesus disse claramente, eu não vim abrogar, vim cumprir. Jesus chegou ao ponto de dizer que qualquer um que violar, nem que seja um destes mandamentos, por menor que seja, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, a lei tem um lugar muito importante na nossa vida. A lei tem um lugar insubstituível, precisamente porque ela representa a vontade de Deus expressa numa linguagem, numa formulação que os seres humanos compreendem e, como líamos há pouco, no capítulo 7, seria-nos impossível de reconhecer a concupiscência, quer dizer, a nossa tendência para o mal, se a lei não nos indicasse precisamente onde é que está esse problema. Por isso, a lei é absolutamente necessária, simplesmente nós não seremos chamados justos através do cumprimento da lei. Agora, no nosso dia-a-dia, na nossa vida prática, como é que nós podemos colocar tudo isto que estivemos aqui a dizer em prática? Nós temos um desafio muito grande, que é o desafio de andar na lei de Deus, mas sem confiar na nossa obediência. Acho que esta frase, e poderíamos ter muito tempo para explorar, não o temos, mas a ideia no fundo é esta, e este é o desafio que, mais uma vez, queremos deixar com todos os que estão connosco nesta escola bíblica. Não tente seguir a lei ou obedecer à lei para obter um favor da parte de Deus. Antes, creia totalmente na palavra de Deus, nas suas leis, e em gratidão para com aquilo que Deus já fez na sua vida, procure viver de acordo com esse ensino, porque ele é o melhor para si, o melhor para nós também.
Fica aqui o desafio: creia piamente em Deus e em tudo aquilo que Ele deixou escrito nas suas Sagradas Escrituras e verá que a sua vida será completamente diferente. Nós acreditamos que Deus está consigo, que Deus o quer ajudar e por isso fica encontro marcado connosco também no próximo episódio, onde nós iremos continuar a abrir a Bíblia e a ver e a descobrir tudo aquilo que o Senhor Deus deseja que nós possamos encontrar para a nossa vida útil e prática a partir da Epístola aos Gálatas. Fica então prometido, até o nosso próximo episódio.